Abrir as Bíblias outra vez no primeiro livro de Samuel, capítulo 13, o texto para iniciarmos aqui a nossa meditação na palavra do Senhor, que diz assim: e esperou 7 dias até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim, e Saul contou ao povo que achou com ele uns 600 varões. Amém. E graças a Deus por sua palavra. Hoje nós vamos falar, queridos irmãos, sobre escolhas. As muitas escolhas que nós podemos fazer, e como algumas dessas escolhas, especialmente, vão produzir resultado na nossa vida de acordo com aquilo que nós escolhemos. Nós hoje então vamos tratar sobre este tema: você escolhe. Nós podemos, sem dúvida nenhuma, reconhecer que na nossa vida, no nosso dia a dia, nós temos muitas escolhas a fazer. A vida é feita de diversas escolhas. Você, hoje quando acordou, já pôde escolher se ia levantar ou se ia ficar deitado. Você pode escolher que roupa ia usar, você pode escolher talvez se ia tomar café ou o que iria comer no café. São escolhas simples, né? Todos os dias nós temos decisões assim, simples para tomar. Mas muitas vezes também nós temos decisões muito mais complexas. Alguém tem que assinar um contrato, e isso pode trazer uma vantagem ou um problema. Alguém pode fazer um empréstimo grande, alguém pode adquirir um bem e parcelar em muitas vezes, alguém vai escolher aí com quem deve casar, uma escolha sem dúvida nenhuma importantíssima. Nós temos então escolhas simples e escolhas mais difíceis, mais complexas, mas sempre nós temos algo para escolher no nosso dia a dia. E quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Deus, Ele nos trata como seres que podem fazer escolhas. Deus trata o homem na Bíblia como pessoas que são capazes de fazer escolhas. Embora algumas dessas escolhas, como aceitar a salvação ou desejar a bênção de Deus, desejar agradar a Deus, só podem ser feitas porque o próprio Deus habilita o homem pela sua graça. Mas nós vamos ver na Bíblia este homem com a capacidade de escolher, muitas vezes escolhas espirituais, e que o Senhor nos responsabiliza pela escolha que nós fazemos. A palavra de Deus vai nos mostrar: escolha a vida para que possa viver. Escolha servir ao Senhor. Eu e minha casa serviremos
Senhor. Escolha se você vai obedecer a Deus ou se você não vai obedecê-lo. E muitas vezes Deus vai dizer, se você obedecer, vai acontecer isso. Mas se você não obedecer, vai acontecer aquilo. Então o homem pode fazer escolhas, mas será responsabilizado por Deus pelas escolhas que ele fizer. Hoje nós vamos olhar para um caso na Bíblia Sagrada, que é do rei Saul. Este rei que, como todo homem, podia fazer escolhas, e que as escolhas que ele tinha que fazer, algumas escolhas que ele fez, acabaram resultando em problemas muito sérios para ele, para toda a sua descendência e até mesmo para a nação de Israel. Olhando então para este caso de Saul, nós vamos compreender a importância de escolher a coisa certa, de escolher fazer o que agrada a Deus, de escolher fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos, conforme Ele mesmo nos capacita e nos permite escolher. Porque muitas vezes Deus vai dar a sua permissão, escolha. Você pode escolher se vai fazer isso, se vai fazer aquilo. Mas a escolha que fizermos terá a permissão e também de Deus a responsabilização por aquilo que nós escolhemos. Obviamente nós sempre vemos na Bíblia Sagrada, em sua justiça, às vezes chamada de justiça retributiva, que Deus retribui de acordo com o que o homem faz, com as suas obras, porque Deus é justo. Nós vamos ver que a escolha certa vai trazer resultados bons. Se alguém escolhe servir a Deus, obedecer a Deus, fazer o que agrada a Deus, isso vai trazer bons resultados para ele. Mas se alguém escolhe errado, escolhe desagradar a Deus, escolhe fazer aquilo que não é o que Ele quer, certamente essa escolha trará resultados muito ruins, como nós vamos ver aqui no caso do rei Saul. Olhando para a história deste rei, nós vamos ver que um pouquinho antes de o livro de 1 Samuel introduzir a história de Saul, no capítulo 8, nós vamos ver que ele diz que Samuel, que era um juiz e um profeta em Israel, ele estava já idoso, já tinha chegado a uma idade que deveria parar de fazer as suas atividades. É interessante que em Israel, até mesmo o sacerdote tinha a idade de começar e tinha a idade de terminar, de se aposentar. Eles não ficavam até morrer no cargo. Samuel então já estava idoso. O problema é que, apesar de Samuel ter sido criado junto com o sacerdote Eli, e ele ter visto que Eli não educou corretamente os seus filhos, e eles foram punidos por Deus, Samuel também falhou em educar os seus filhos para serem bons homens, homens de Deus. E talvez até ele tivesse a pretensão de fazer uma coisa que era nova em Israel, que era uma sequência de juízes da mesma família, uma sequência hereditária de juízes. Porque se você olhar o livro dos juízes, anterior aqui ao livro de Samuel, haviam juízes de tribos diferentes, pessoas totalmente desconectadas umas das outras, que Deus levantava. E aqui parece que Samuel queria deixar um legado para a sua família, que seus filhos fossem juízes após aquele período que ele encerrasse as suas atividades. Mas esse também não era o projeto de Deus para esse momento na história de Israel. O fato é que Samuel falhou e o povo não quis que os filhos de Samuel fossem juízes, mas pediram que ele ungisse um rei sobre eles. Um rei que eles vão dizer que lute por nós e que nós sejamos como as outras nações. Eles não entendiam que, primeiro, Deus já lutava por eles. Deus já lutava por eles o suficiente, não precisava de um rei para lutar por eles. E depois que Deus não queria que eles fossem iguais às outras nações, queria exatamente que eles fossem diferentes. Mas veja aqui que
capítulo 8, verso 1, diz assim: sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Se você continua lendo aqui no capítulo 8, eles vão querer um rei que lute por eles, para que eles sejam iguais às outras nações, o que não era o projeto de Deus para eles. Apesar de que Deus já tinha dito que um dia viria um rei sobre Israel, ou pelo menos Deus havia dito que poderia um rei ser colocado sobre aquela nação, mas o povo rejeitou a Deus e rejeitou ao seu servo Samuel, pois a confiança não em Deus, que já lutava por eles, que já era o rei deles, mas pôs a confiança em um rei humano, pôs a sua confiança num líder político, com sucessão hereditária. E nós, queridos irmãos, podemos ver que há homens, e homens que são usados por Deus, e homens que são capacitados para fazer um bom trabalho na frente de uma nação, na frente de uma cidade, de um estado, mas nós nunca podemos transferir a confiança de Deus para o homem, porque isso sempre vai ser um prejuízo para nós. Sempre precisamos confiar muito mais em Deus. Primeiramente, o povo, quando rejeitou Samuel, estava rejeitando como Deus conduzia aquela nação. Eles queriam ser iguais às outras nações, queriam um rei, um líder político. Deus havia dito que poderia haver um rei, ou que até haveria um rei sobre aquele povo. Mas eles não esperaram o tempo de Deus. Eles não esperaram que Deus dissesse: essa é a hora de ter um rei. Eles foram lá e se adiantaram e pediram um rei. E Deus vai dizer: Samuel, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim, em pedir um rei para que reine sobre eles. Veja que lá em Deuteronômio, capítulo 17, ainda estando na terra da caminhada, no deserto, indo até a terra de Canaã, ainda não tinha chegado à terra prometida, mas Moisés já havia dito ao povo de Israel: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim, porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti, não poderás pôr homem estranho sobre ti que não seja de teus irmãos. O Senhor já havia revelado a Moisés que um dia eles pediriam um rei, e que esse rei deveria ser escolhido por Deus. Mas o povo aqui está se adiantando e pedindo que Samuel ungisse um rei que reinasse sobre eles. É nesse rei que eles põem a sua confiança. Mas Deus vai dizer a Samuel: Samuel, faça como eles querem. Unja um rei para eles. Deus permitiu essa escolha do povo, mas Ele mesmo é quem vai escolher quem seria o rei. O povo escolheu que queria um rei, mas Deus disse: eu vou escolher o rei, eu vou dar o rei a esse povo. E o rei que ele escolheu foi o rei Saul. Nós vamos ver no capítulo 9, no verso 16, que Deus previne a Samuel, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. Deus diz: eu vou escolher um rei, e amanhã, nesse mesmo horário, eu vou enviá-lo a você, e você vai ungir, e esse rei livrará o meu povo da mão dos filisteus. Veja que esse era o projeto de Deus para Saul e para Israel.
um rei que lutasse e que vencesse os filisteus. O povo escolheu que queria um rei. Deus escolheu o rei para dar àquele povo. No capítulo 10, lá no verso 24, ele vai dizer também que o Senhor foi quem elegeu o rei que ele estava ungindo para aquele povo. Isso é importante nós percebermos. Foi Deus quem deu o rei ao povo. Mas Deus fez promessas condicionais àquela nação e àquele rei. Não é o fato de ser um eleito que estava aqui, não é o fato de Deus ter elegido esse rei, de Deus ter dado esse rei, que agora ele podia fazer o que quisesse e seria abençoado. Não. Haviam condições para este rei cumprir, para que a bênção de Deus estivesse sobre o rei e sobre a nação de Israel. Então veja que no capítulo 12, no versículo 14, Deus vai dizer àquela nação e ao rei que estava sendo agora coroado sobre eles: se temerdes ao Senhor, veja, se temerdes ao Senhor e o servirdes e derdes ouvidos à sua voz e não fordes rebeldes às suas ordens, e se tanto vós como o rei que reina sobre vós seguides o Senhor vosso Deus, bem está. Mas se não derdes ouvidos à voz do Senhor e fordes rebeldes às suas ordens, a mão do Senhor será contra vós, como foi contra vossos pais. O rei estava lá, ungido por Deus, elegido por Deus. Deus foi quem deu o rei ao povo, mas haviam condições. Ele disse: esse rei e a nação devem obedecer a Deus. Se desobedecerem, Deus pesará a mão sobre vocês. Mas adiante no verso 24 ele diz: então somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Porém, se perseverardes em fazer o mal, perecereis, assim vós como o vosso rei. Deus deu um rei àquela nação, mas disse: para vocês serem abençoados, para vocês não serem destruídos, vocês precisam obedecer a Deus. Se obedecerem, serão abençoados. Se não obedecerem, vocês serão destruídos. Havia uma condição estabelecida aqui, mesmo para o rei que foi eleito e ungido por Deus. Aí nós vamos ver que Saul começa a reinar. Logo de cara ele tem uma transformação feita pelo Espírito de Deus. Samuel diz: olha, você vai em tal lugar, você vai encontrar uns homens levando uns pães, levando um odre, levando azeite, eles vão te dar aqueles pães, você vai subir com eles a Betel para adorar o Senhor. O Espírito de Deus vem sobre Saul, e Saul agora é capacitado, é mudado, transformado, para que ele possa ser um rei, ter a capacidade realmente de fazer aquilo que Deus havia chamado ele para fazer. Além do mais, nós vamos ver que Deus levantou homens, tocou no coração de pessoas para irem estar ao lado de Saul e lutar com ele. Aqui nós vemos Deus trabalhando, capacitando o rei e levantando um exército para lutar com ele. Aí o primeiro desafio foi no capítulo 11 defender a cidade de Jabes Gileade. O rei dos Amonitas, chamado Naás, vai contra aquela cidade. A cidade pede socorro a Saul. Saul então vai ao encontro daqueles inimigos amonitas. Deus levantou um grande exército para que ele pudesse lutar e vencer aquela guerra. O rei fez uma conclamação e o povo foi tocado pelo Senhor. O texto diz que veio um temor do Senhor sobre o povo e eles juntaram 330 mil guerreiros. Foram de encontro ao inimigo e ali eles tiveram uma vitória arrasadora. Deus levantou um grande exército. Saul teve a primeira grande vitória. Mas logo em seguida,
Aí vem o desafio contra os filisteus. O problema é que agora, no capítulo 13, verso 2, você vai ver que ele só tinha 3.000 homens no exército. Para quem antes tinha 330.000, o exército estava incrivelmente resumido. E Saul ficou com medo. Eu tenho um exército muito pequeno, eu não vou conseguir vencer esta guerra. O povo teve medo, começou a se esconder nas cavernas, achando que os filisteus iam ganhar aquela guerra. Havia então um temor muito grande no povo. Mas Samuel mandou Saul esperar por ele, para ele fazer um sacrifício e abençoar o povo, para que eles pudessem ir para aquela guerra. Veja, queridos irmãos, que desde que Deus, lá no capítulo 17 de Deuteronômio, disse que aquele povo poderia ter um rei, Deus também disse que o rei não deveria ajuntar muitos cavalos. Ou seja, não deveria ter um exército muito grande para confiar neste exército. Porque Deus é quem daria vitória ao rei e à nação de Israel. Nós vamos encontrar no capítulo 14, Jonatas, filho de Saul, dizendo, olha, Deus pode ajudar tanto o que tenha muito como o que tenha pouco. Nós não podemos olhar para as nossas condições, não podemos olhar para o que nós temos ou para quem nós somos, mas sim, na hora da dificuldade, nós devemos olhar para quem é o nosso Deus e o que Ele pode fazer por nós. Porque o pequeno que confia em Deus é maior do que o grande que não confia nele. Porque o pouco que espera em Deus é muito mais poderoso do que o muito que confia em outros deuses ou em outra coisa qualquer. Saul foi testado aqui. Quando ele tinha um exército gigantesco, muito maior do que o do inimigo, ele confiou no exército e foi para a vitória. Mas quando ele tinha um exército pequeno, era a hora de confiar em Deus e ele ficou com medo. E o pior é que Samuel disse assim, no 7º dia eu vou ao seu encontro. Só que passou o 1º dia, o 2º, o 3º, o povo começou a olhar para um lado e para o outro, não via Samuel. Talvez não sabia que ele só chegaria no 7º dia. Talvez começou a pensar que Samuel não vinha mais e começou a ir embora. Se já tinha pouca gente, só tinha 3.000 e começaram a ir embora, Saul ficou com muito medo e disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa, senão o povo vai embora, eu vou ficar só eu e meia dúzia aqui para lutar essa guerra, não vou conseguir. Então ele adiantou-se, pediu o animal, colocou sobre o altar e ofereceu ali o holocausto a Deus, coisa que ele não podia fazer. Ele tinha a promessa de vitória. Lembra que lá no capítulo 9, nós lemos Deus dizendo assim, eu vou escolher um rei e ele terá vitória sobre os filisteus. Deus já havia dito isso. Veja aqui, amanhã, a estas horas, diz o texto, te enviarei um homem da terra de Benjamim. Deus está falando com Samuel, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. E veja a promessa de Deus. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus. Deus já havia dito que teria vitória. Contra os amonitas, que ele lutou a primeira guerra, não tinha uma promessa específica. Mas contra os filisteus, Deus tinha feito uma promessa. Ele terá vitória sobre os filisteus. Ele livrará o meu povo da mão dos filisteus. Então Saul tinha que ter ficado tranquilo demais, porque ele tinha a promessa de Deus. E teria a bênção de Deus se confiasse no Senhor, esperasse o momento certo. O problema é que ele não estava disposto a esperar, porque ele ficou com medo, já que o povo estava indo embora. E aí nós vamos ver, queridos, que é exatamente no momento de dificuldade, no momento em que nós não temos condições ou força para vencer, no momento em que parece que as coisas estão muito difíceis, é nesse momento que a nossa fé vai ser colocada em teste e nós temos que então confiar no Senhor e obedecer a Ele. É fácil obedecer quando tudo está muito bem. O grande desafio é obedecer quando parece
que obedecer não tem vantagem. O grande desafio é quando parece que obedecer não é o melhor, o mais correto. Quando parece que não há saída. Samuel disse que o rei esperasse. O rei não viu Samuel chegar, resolveu desobedecer. Quando ele estava sacrificando, Samuel chegou e ele já tinha feito o que não era para fazer. Por que ele fez isso? Porque teve medo. Medo é o oposto de fé. Ele temeu porque o povo estava ali abandonando. Nós vamos ver que Saul era muito preocupado com a opinião popular. Se nós ficarmos mais preocupados com a opinião do povo do que com a opinião de Deus, nós vamos ter muita dificuldade. Não é que a gente nunca deva se importar com ninguém, mas em primeiro lugar nós temos que estar preocupados, queridos, com a opinião de Deus. Deus concorda, Deus aprova, Deus disse que fizesse assim, a sua palavra diz que é desse jeito, então não importa o que alguém diga. Não importa a opinião popular, não importa se vamos chamar de quadrado, não importa se vamos chamar de retrógrado, não importa se vamos chamar de fanáticos. Se Deus diz que é assim que é para ser, é assim que eu devo fazer, porque a opinião de Deus tem que ser muito mais importante do que a opinião de qualquer outra pessoa. Então, como Saul estava preocupado com o povo, com a aprovação popular, ele resolveu se adiantar, fazendo o que Samuel é que devia fazer, porque era o homem de Deus, o sacerdote de Deus. E aí ele falhou terrivelmente nesse ato. Quando Deus dá um mandamento, quando Deus dá uma ordem, queridos, Ele faz isso para provar a nossa obediência, para provar a nossa fé. A desobediência para Deus é rebeldia. A desobediência para Deus é quando nós realmente nos opomos à sua vontade. Desde o primeiro mandamento, que Deus colocou o homem no jardim do Éden, já foi assim. Deus deu a Adão um mandamento para provar a sua obediência. E ele, quando transgrediu aquele mandamento, pecou, porque pecado é transgressão, é desobediência contra Deus. Saul ofereceu o sacrifício desobedecendo a Deus e a palavra de Samuel, porque a palavra de Samuel era a palavra de Deus para ele, e ainda botou a culpa no povo. Por que você fez isso? Samuel chegou já dizendo: o que foi que você fez? Quem mandou você oferecer esse holocausto? E Saul diz: o povo. O povo estava indo embora, rapaz. Eu não podia deixar o povo embora. Foi o povo. Lá no capítulo 15 nós vamos ver que de novo Saul vai colocar a culpa no povo. O povo foi quem me forçou a fazer isso. Olha, Deus não aceita desculpa de que foi outro que fez você desobedecer, porque a questão de desobediência é uma questão pessoal. Deus disse a Moisés que ele devia falar à rocha. Ele estava tão cheio a sua cabeça com a perturbação do povo querendo água, que ele bateu na rocha em vez de falar a ela. E Deus disse: por causa disso você não vai entrar na terra prometida. Mas foi o povo. Não quer saber do povo. Foi você que desobedeceu. O povo não pegou na sua mão e lhe obrigou a bater. Nós não podemos transferir a culpa para outros se nós desobedecemos a Deus. Saul pecou, não reconheceu o seu pecado. Se ele tivesse caído de joelhos na mesma hora: meu Senhor, homem de Deus, me perdoe, eu pequei, eu errei, olha, eu não me lembrei do mandamento, eu fiz errado, me perdoe. Talvez ele encontrasse misericórdia, porque Deus sempre tem misericórdia para aquele que reconhece o seu pecado, se arrepende dele. Ele não se arrependeu, não pediu perdão, botou a culpa no povo, foi insolente com o homem de Deus, desafiou a autoridade de Deus e do seu profeta, porque ele diz: o povo se espalhava e você é o culpado que você não veio. Você não veio, os filisteus já estavam aí, e eu fiquei então numa situação que eu tive que fazer isso porque você não veio em meu socorro, você não chegou. Então ele foi desobediente
insolente, orgulhoso, não reconheceu o seu pecado, e nós vamos ver que essa atitude de desobediência dele trouxe um enorme prejuízo para o rei naquela ocasião. Porque, queridos irmãos, nós vamos ver que Deus, ele poderia dar vitória a Israel com qualquer número. Se fosse só Saul, com um pedaço de pau na mão, Deus ainda podia dar vitória a ele contra o maior exército que tivesse. Quantas vezes nós vamos ver na Bíblia que Deus deu vitória ao povo sem ele lutar? Gideão não precisou lutar. Josafá, diante de 3 exércitos, não precisou lutar. Israel, diante do exército egípcio, não precisou lutar. Josué, lutando contra um exército, Deus fez chover pedras do céu sobre os inimigos. Se Deus está lutando por nós, nós não temos que ficar preocupados se nós temos capacidade de vencer, porque a capacidade de Deus é mais do que suficiente para vencer qualquer batalha, qualquer vitória. Deus deu vitória a Saul, Deus deu vitória a Jonatas. Por que é que ele não podia confiar que Deus lhe daria outras vitórias? Mas ele foi desobediente a Deus. E já nessa ocasião aqui, o homem de Deus Samuel diz assim: se você tivesse obedecido, Deus teria confirmado o seu reino para sempre. No verso 13 ele diz: se ele tivesse naquele ato esperado, Samuel chegava, fazia o sacrifício, ele ia para a vitória, ganhava, e ele seria rei para sempre. Ou seja, a descendência que continuaria era a de Saul, e não precisaria levantar a descendência de Davi. Mas ele foi desobediente. E o profeta vai dizer: por que você não guardou o mandamento do Senhor? Ele já levantou outro, segundo o seu coração, para reinar sobre Israel. Não foi Deus que disse assim: eu não quero Saul. Quem foi que elegeu Saul? Foi Deus. Quem botou Saul no trono? Foi Deus. Mas havia uma condição, lembra? Se o rei obedecer, se a nação obedecer, senão ele será destruído. Havia uma condição. A condição sempre é, queridos, obedecer a Deus, permanecer na obediência ao Senhor. Samuel então diz a Saul: você pecou, você desobedeceu, o seu reino então foi tirado de você. Mas Deus é tão misericordioso que parece que Deus vai dar ainda uma segunda chance a Saul. No capítulo 15, ele recebe a ordem de ir destruir os amalequitas. Os amalequitas, eles se levantaram contra o povo de Israel quando eles saíram do Egito. Naquela ocasião que Moisés tem que ficar com os braços levantados e Arão e Ur sustentam as suas mãos, porque enquanto ele estava com as mãos levantadas, Deus dava vitória contra os amalequitas. Por causa daquilo, Deus dá uma ordem a Saul dizendo: eu me lembrei do que os amalequitas fizeram, e agora você vai e destrua completamente os amalequitas. Todos os seus animais devem ser mortos. Tudo, não deixe nada. Deus queria riscar o nome dos amalequitas do mapa, em punição pelo que eles fizeram contra o povo de Deus, contra o povo de Israel. Então, ele recebe uma ordem de Deus pela boca de Samuel: vá e fira a Amaleque. Só que ele foi lá, matou um bocado de gente, mas trouxe o rei vivo, matou vários animais, mas as melhores vacas e ovelhas ele trouxe. Trouxe aquelas vacas e aquelas ovelhas. Ele obedeceu apenas em parte. Ele fez uma parte do que Deus disse, mas não tudo. Ele fez alguma coisa, mas não do jeito que Deus lhe mandou fazer. Ele obedeceu parcialmente. Trouxe o rei para mostrar que ele era o vitorioso, porque os reis costumavam desfilar nas ruas com o rei que foi derrotado, né, como um troféu. Trouxe as vacas para supostamente sacrificar a Deus. Assim como Eva lá no jardim, Saul escolheu com os olhos o que deveria escolher com o coração.
Deus havia dito, faça. Então era para fazer. Não era para olhar se tinha vaca gorda, se tinha ovelha bonita, porque Deus mandou matar todos os animais. E aí nós percebemos, queridos, que Deus então naquela ocasião vai dizer, capítulo 15 e o verso 9, arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel, diz o texto, se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Diz aqui que Deus se arrependeu. Se arrepender aqui não é Deus dizendo assim, eu pensei que ia dar certo, mas agora vi que não deu, rapaz. Me arrependi. Se eu soubesse, eu não tinha colocado Saul. É lógico que não é isso que Deus quer dizer. Por quê? Porque Deus sempre sabe como serão as coisas. Arrependimento, no texto bíblico aqui, se refere à anulação de um prévio tratamento dispensado a certos homens por Deus, como consequência da reação deles a esse tratamento. Ou seja, Deus disse, eu vou colocar como rei Saul. No momento que Saul obedecesse, ele estava dentro do plano de Deus. No momento que ele passou de obediente para desobediente, agora Deus muda o tratamento com ele. Porque Deus trata o obediente de uma forma, mas trata o desobediente de outra forma. Então veja que a mudança aí está no homem. E não em Deus. E não em Deus. Quem mudou não foi Deus. Quando diz se arrepender, quer dizer que Deus agora vai ter um tratamento diferente com Saul por causa da mudança de Saul, que de obediente se tornou um desobediente. Que agora se tornou um rei que não cumpria a palavra do Senhor, o mandato do Senhor. E aí nós percebemos uma coisa, queridos irmãos. Deus nos dá a liberdade de escolher. Nós não somos robôs programados para fazer isto ou aquilo. Porque é somente com a liberdade que nós podemos realmente demonstrar se somos obedientes ou se não somos. Saul era livre para obedecer ou para desobedecer. Assim como Adão lá no paraíso também era livre para obedecer ou para desobedecer ao mandamento de Deus. Ele tinha livre-arbítrio. Saul não tinha mais o livre-arbítrio da mesma forma que Adão. Porque quando o homem pecou, ele não tinha mais a capacidade de escolher o bem ou de fazer o que agradava a Deus. A não ser que fosse capacitado pela graça de Deus. Pela graça de Deus, então, Saul tinha esse arbítrio restaurado para fazer escolhas também de agradar a Deus. Pela graça de Deus. Vamos lembrar que Saul foi cheio, revestido, capacitado, transformado pelo Espírito Santo. Nós vamos ler lá em Gênesis capítulo 2, o verso 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus deu um mandamento, e ao dar o mandamento, Ele deu liberdade ao homem. Você pode escolher, comer ou não comer, obedecer ou não obedecer. Ao homem cabia fazer essa escolha, porque ele tinha essa capacidade. Saul também tinha a capacidade de obedecer ou de desobedecer. Ele podia fazer o que Deus mandou ou podia fazer diferente. Mas a escolha dele traria consequências. Ele seria responsável pela escolha que ele fez. O profeta vai dizer, se você tivesse obedecido, seu reino teria sido confirmado. Mas como você desobedeceu, você foi punido. Não só no capítulo 13, mas de novo no capítulo 15. Veja aqui no verso 23. O profeta vai dizer, parte B, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Porque Deus rejeitou Saul? Porque Saul rejeitou a Deus desobedecendo a sua palavra. A obediência, queridos, para Deus só vale se for completa.
Obediência parcial é a mesma coisa de desobediência. Se você obedece só meio mandamento, Deus não chama você de meio obediente, Deus chama você de desobediente. Para Deus não existe meio obediente. É igual você pensar num copo d'água. Não existe água meio suja. Ou a água está limpa e você pode beber, ou então está suja e não pode beber. Não, mas o sujo está só na parte de baixo do copo, então bebe para tu ver. Ou a água é limpa, ou a água é suja. Não existe água meio suja. Não existe então um meio obediente. Ainda que a desobediência seja por uma causa que parece boa. Saúl diz, não, mas é porque o povo estava indo embora, o tempo estava passando, eu tinha que fazer alguma coisa. Mas ainda assim, desobediência é desobediência e de Deus terá a punição. Merece a punição. Porque não interessa se o povo está indo embora. Se Deus disse que era para esperar, é melhor esperar. Porque Deus é quem pode mandar o povo voltar, ou Deus pode dar vitória sem o povo. Agora, o que não dá é para ter vitória desobedecendo a Deus, ignorando o seu mandamento, dando as costas para Ele, rejeitando a palavra de Deus, porque aí ninguém vai ter vitória. E Deus já tinha avisado. Se você obedecer, você vai bem. Mas se você desobedecer, você será destruído. Saúl então foi rejeitado por Deus, porque ele deliberadamente desobedeceu o mandamento divino, rejeitando a palavra do Senhor. Ele escolheu desobedecer. Ele deliberadamente escolheu ser um rebelde, um desobediente. Ele culpou ao povo, mas ele não é mais um homem temente a Deus. Ele não tem Deus como seu Senhor. Capítulo 15, o verso 21, ele diz, mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor, deu Deus em Gilgal. Ele não diz assim, para oferecer ao Senhor meu Deus, ou para oferecer ao Senhor nosso Deus. Ele diz, oferecer ao Senhor teu Deus. Parece que Deus não era mais o Deus de Saúl. Ele escolheu desobedecer ao Senhor. Por que que Deus permite, queridos, as escolhas humanas? Porque é exatamente na liberdade de escolher que nós podemos demonstrar a nossa obediência ou desobediência. E Deus determina a bênção para aquele que escolher cumprir os seus mandamentos e determina a punição para aquele que escolher não obedecer a esses mandamentos. Veja que lá, Romanos capítulo 2, verso 5. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego, glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Não, mas você é bonitinho. Não, mas você é crente há tanto tempo. Não, mas você é isto, aquilo. Não. Para Deus não há acepção de pessoas. O que Deus quer é o seguinte: seja obediente. Se você for obediente, você vai ter a bênção de Deus. Se você for desobediente, não importa quem você seja. Você pode se chamar Daniel ou Moisés. Se você for desobediente, você receberá a punição de Deus. Não interessa se você é profeta ou se você é rei. Se você for desobediente, Deus vai trazer a punição, porque Deus determinou punir aqueles que deliberadamente, aqueles que voluntariamente, por sua escolha, rejeitarem a sua palavra. Veja, 2 Tessalonicenses capítulo 2. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, porque eles não receberam, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer
na iniquidade. O castigo aqui é para aqueles que escolheram a iniquidade, escolheram a transgressão e não quiseram a verdade da palavra de Deus. Quando Deus ordena, queridos, quando Deus dá uma ordem, nós devemos obedecer. Não importa se parece o melhor, o mais correto ou o que me traz mais vantagem. Se Deus diz faça, faça porque é o melhor. Tiago capítulo 1, verso 22, ele diz: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Se alguém diz, não, eu sei, a palavra de Deus é uma bênção, não, eu sei que se eu obedecer vai ser assim, eu sei que é para fazer assim. Se você sabe, então faça. Porque se você só souber, mas não fizer, vai dar no mesmo. Vai ter punição da mesma forma. Aliás, a palavra de Deus diz que aquele que sabe e não faz, será mais punido do que aquele que não sabe e não faz. Porque quanto mais você sabe, mais você fica responsável. Jesus disse, a quem muito é dado, muito será cobrado. Nós temos então, queridos, que obedecer a Deus. Quando alguém deixa de fazer exatamente o que Deus manda, Deus não chama essa pessoa de meio obediente, nem de parcialmente obediente, mas chama ela de desobediente e trará a punição pela sua transgressão, pela sua desobediência. Nós vamos ver, queridos, que a permissão divina é algo que é muito claro na palavra de Deus, que muitas vezes Deus vai agir assim. Em vez de dizer, faça, eu vou fazer assim, Deus diz, escolha. Se você fizer assim, vai ser assim. E se você fizer diferente, vai ser de outra forma. Eu cito aqui o Jacó Armínio, que ele diz, a permissão é o ato da vontade pelo qual o ser que permite suspende qualquer eficiência que lhe é possível e que, sendo usada, restringiria ou, na verdade, impediria um ato daquele a quem é concedida a permissão para a realização desse ato, para o qual a mesma pessoa tem uma inclinação e força suficiente. Deus vê que alguém quer fazer uma coisa, ela tem inclinação para isso. Deus vê que essa pessoa tem capacidade para fazer isso, ela tem força suficiente. Deus poderia impedir. Deus tem força para impedir, mas Deus suspende a sua força de impedir e diz, então faça do jeito que você quer. Faça, você está querendo fazer, você tem capacidade de fazer, então faça. Por que Deus permite assim? Para provar exatamente se ele é obediente ou desobediente. Deus pode impedir, queridos, qualquer coisa que ele quiser. Deus pode impedir alguém de pecar. Por que cada vez que você vai pecar, Deus não impede? Exatamente para que você possa provar a sua obediência ou desobediência. Armínio diz, como é que Deus pode impedir alguma coisa? De muitas maneiras. Deus pode impedir tirando a vida. Por exemplo, Senaqueribe queria invadir Israel com seu exército. Como foi que Deus impediu que ele cometesse esse ato de violência contra Israel? Matou o exército, pronto. Tirou a vida, facilitou. Para ele não cumprir esse mau propósito. Deus pode tirar a capacidade de alguém. O exército cercou Samaria querendo prender o profeta Eliseu. Como é que Deus impediu que eles prendessem Eliseu? Tirou a visão de todo mundo, pronto. Tirou a capacidade, ninguém podia mais fazer aquele ato. Deus pode opor isso com um poder maior. Deus pode fazer com que alguém não cometa um ato, um pecado, levantando uma oposição. O rei Uzias queria, aliás, o rei Urias queria fazer um sacrifício, ou melhor, entrar com um incenso no santo lugar. O rei Uzias queria pegar o incensário e levar até o santo lugar, que não podia, só o sacerdote podia fazer. Deus levantou os sacerdotes para se opor a ele. Como ele insistiu naquilo, Deus colocou lepra na sua testa. Aquilo foi um poder suficiente para ele desistir de fazer aquilo. Ou Deus pode remover o objeto. O povo da cidade de Damasco queria prender Paulo.
Mas Deus permitiu que Paulo fugisse de lá. Pronto, como Paulo fugiu de lá, eles não podiam mais prender Paulo. Deus pode impedir alguém de fazer alguma coisa de muitas maneiras. Mas como é que Deus proíbe ou Deus impede alguém de pecar? Deus não usa desses expedientes no sentido de eu ia pecar, aí fiquei paralisado e não pude pecar. Não, Deus não faz isso. Por quê? Porque senão a sua obediência não seria testada. Como é que Deus impede alguém de pecar? Deus dá um mandamento. Deus dá um mandamento dizendo, não faça isso. O mandamento deveria ser suficiente para eu não transgredir, para eu não pecar. Então Deus impede o pecado, promulgando uma lei que proíba aquele ato, e ainda por cima dando graça para eu cumprir esse mandamento. Irmãos, nós só pecamos porque nós escolhemos realmente pecar. Porque se é pecado, é porque Deus disse não faça. Se Deus disse não faça, já era para a gente não fazer. E além do mais, Deus nos dá a graça e o seu Espírito Santo para nós termos a capacidade de cumprir isso. Quando você não peca, não é porque você é poderosão, é porque Deus lhe deu a sua graça. Então quem peca é porque não faz uso da graça de Deus que lhe capacita para ele não pecar. Nós vamos ver de novo Armínio falando que Deus permite aos homens fazerem algumas coisas, mas Deus não permite sem conhecimento ou sem interesse. Ou seja, não é uma coisa do tipo, faça aí que eu não estou nem vendo. Ah, ele fez isso, eu nem percebi. Não, Deus tem interesse na sua permissão. Quando Deus permite é porque ele tem um propósito. Deus também tem conhecimento da sua permissão. Deus permite sabendo o que ele está fazendo. Deus deu a Saul a escolha. Você pode obedecer ou você pode desobedecer. Se você desobedecer, você vai pagar por isso. Você vai sofrer a punição. Então Deus permitiu. E Armínio diz de novo, a permissão é um ato da vontade quando inoperante. E essa inoperância da vontade pode ser atribuída propriamente à divindade, uma vez que ele dotou o homem de livre-arbítrio, a fim de que ele pudesse pôr à prova a sua livre e voluntária obediência. Como Deus deu livre-arbítrio ao homem, então Deus não age impedindo o homem de fazer alguma coisa ou impedindo de pecar. Por quê? Porque o homem tem a capacidade de escolher. E agora ele pode e deve fazer a escolha certa para provar a sua obediência. Então Deus permitiu que Saul escolhesse se obedecia ou se desobedecia. Assim como ele permitiu a Adão e a Eva que pudesse escolher se obedecia ou se desobedecia. Mas Deus não permitiu o pecado. Deus permitiu a escolha. Mas o pecado continua sendo transgressão. O pecado continua sendo desobediência. Então Deus permitiu o homem escolher. Mas a escolha correta era obedecer a Deus, fazer a sua vontade e não cometer o pecado. Deus também não permitiu o homem escolher as consequências dos seus atos. Deus já determinou isso. Se você obedecer, você será abençoado. Mas se você desobedecer, já está determinado que você vai ser punido. Ou seja, o homem não pode escolher. Não, eu vou escolher assim. Eu vou desobedecer e quero ser abençoado. Não, você não tem essa opção. Você pode escolher obedecer ou não. Mas a consequência já está determinada por Deus. O que aconteceu então, queridos, é que Saul escolheu pecar, escolheu desobedecer, foi rejeitado por Deus. Deus tirou o trono dele, não naquela hora. Vai demorar ainda muitos anos para ele sair do trono. Mas a legitimidade para reinar, Deus tirou naquele dia. E já levantou Davi para ser o próximo rei. Saul, a partir daquele dia, vai ser atormentado por espíritos malignos. Ele vai se tornar um homem tão mau que vai tentar matar Saul, que vai tentar matar Davi, que vai perseguir o seu próprio filho, vai mandar matar 85 sacerdotes na cidade de Nob, e por fim vai consultar uma feiticeira, porque Deus não queria mais falar com ele, e vai morrer se suicidando. E um amalequita, olha só o que parece a ironia da história, um amalequita, aquele povo que ele recebeu ordem de matar todo mundo, um amalequita vai aparecer
aparecer a Davi dizendo que foi ele que matou Saul, mentindo que Saul se suicidou, mas ainda tinha uma amalequita para contar a história e dizer que tinha matado Saul. Não deveria ter esse amalequita, porque ele, Saul, se tivesse obedecido, tinha matado todos os amalequitas, não tinha sobrado nenhum para vir contar essa história da sua própria morte depois. Nossas escolhas, queridos, elas têm consequências sempre. Deus nos dá a capacidade de escolher. Deus nos dá um arbítrio restaurado pela graça para escolher. Em alguns casos, a consequência das escolhas é uma coisa pequena. Por exemplo, se você escolheu uma roupa e depois, quando chegou aqui no ambiente mais iluminado, viu que ela estava suja, manchada ou não combinava, aí tudo bem, o probleminha que você tem para resolver. Mas o máximo que pode acontecer é alguém olhar para você e achar esquisito, né? Não vai ter consequências maiores dessa escolha errada. Mas tem outras consequências que são muito pesadas. Algumas escolhas têm consequências eternas, como foi o caso de Saul. Ele morreu, perdeu toda a bênção de Deus e certamente não foi para o céu, porque alguém que morre em pecado, se suicidando em desobediência a Deus, certamente não vai ter lugar no paraíso, no céu com Deus. As consequências aqui foram terríveis pela escolha que ele fez. Quando ele percebeu que Deus o tinha rejeitado, depois da sua desobediência, somente muito tempo depois ele vai correr para pedir ajuda a Samuel, mas já era tarde demais. Ele devia ter pensado antes, devia ter escolhido obedecer antes, deveria ter tomado uma atitude enquanto era tempo. Escolheu tarde demais se arrepender, não deu mais nenhuma esperança para ele. Nós precisamos lembrar então que o nosso futuro, em grande parte, está sendo decidido nas escolhas que nós fazemos hoje. Se você escolher hoje obedecer a Deus, você vai ser abençoado. E o seu futuro pode ser definido exatamente aí. Se você escolhe aceitar a Jesus e ser fiel a Ele, o seu futuro vai ser no céu. Mas se alguém escolhe desobedecer a Deus e a sua palavra, o seu futuro não vai ser nada bom. Se você escolhe hoje fazer algo que agrada a Deus, você vai ser abençoado. Se você escolhe desobedecer, isso é terrível. E dependendo da escolha, isso pode trazer consequências muito graves. Se alguém resolve desobedecer a Deus e mata uma pessoa, isso vai ter consequências gravíssimas para ela. Se alguém escolhe desobedecer a Deus e casar com uma pessoa errada, isso vai ter consequências terríveis para essa pessoa. Então nós precisamos, queridos, hoje, fazer escolhas certas. E Deus permite que seja assim, que a gente faça escolhas, porque é nas escolhas que nós podemos dizer a Deus se estamos de acordo com Ele e queremos ser obedientes, ou se nós não concordamos com Deus e fazemos diferente e somos desobedientes. Deus não perde o controle por permitir. Não. Porque Ele já sabe, inclusive, qual é a escolha que você vai fazer. Mas Ele é justo em retribuir de acordo com a escolha que você faz. Porque se você escolhe obedecer, a palavra de Deus diz que Deus não é injusto para se esquecer do que você faz de acordo com a sua vontade ou para atender aos seus santos. Mas se você escolhe ser desobediente, Deus também não é injusto para abençoar o rebelde, o desobediente, para abençoar aquele que faz algo que não está de acordo com a sua vontade. Saul perdeu o trono, perdeu a bênção de Deus, perdeu a paz de espírito e por fim perdeu a vida. Davi foi levantado como homem de Deus e como rei no seu lugar. Davi errou muitas vezes, de maneira talvez até pior do que Saul. Mas Davi imediatamente reconhecia seu pecado, se arrependia e dizia a Deus: Deus, não se afaste de mim. Saul reinou 40 anos numa cidade. E a arca
arca que representava a presença de Deus noutra cidade durante 40 anos. Quando Davi assumiu o trono, a primeira coisa que ele pensou é: eu tenho que trazer a presença de Deus para junto de mim, trazer a arca para estar aqui ao meu lado. Esse desejo de estar perto de Deus, esse desejo de agradar a Deus, mesmo sendo falho, é que faz de Davi um homem segundo o coração de Deus. E Saul, mesmo tendo sido escolhido por Deus, eleito por Deus, elegido por Deus como rei, ainda assim, ele não foi eleito para pecar. Ele tinha a permissão, porque Deus lhe deu a possibilidade de escolher. Deus disse: você escolhe. Se você obedecer, você vai ser abençoado. Se você desobedecer, você será punido. Ele escolheu a desobediência e entrou por um caminho muito complicado. Mas se qualquer um que entrar por esse caminho, vai realmente sofrer as consequências. Então, para nós, a melhor coisa que nós podemos fazer hoje é escolher obedecer a Deus. Ainda que alguém não concorde, ainda que pareça uma opção errada, ainda que pareça que você não vai ter vantagens nisso, ainda que pareça que não é a coisa melhor a ser feita, se é a obediência a Deus isto, então pode fazer que vai dar certo. Aleluia! Quando você está em obediência, Deus trabalha por você, Deus luta por você, Deus lhe dá, aleluia, a graça, o livramento, porque Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele em obedecer a sua palavra. Se você obedece a Deus, você será vitorioso. Pode até sofrer tribulações, provações e perseguições, mas se é obediente a Deus e não aos homens, você terá vitória. Não se preocupe com o que os homens pensam. Em primeiro lugar, se preocupe com o que Deus pensa. E fazendo aquilo que Deus quer, você será plenamente abençoado com a graça de Deus. Assim, nós aprendemos com Saul, que Deus muitas vezes vai nos dizer: você escolhe, e nos dá a permissão para escolher. Se escolhermos o certo, se escolhermos o caminho da obediência, seremos abençoados por Deus. Mas se escolhermos o caminho da desobediência, não há nenhuma esperança para nós. Porque Deus nunca abençoa um desobediente. A única opção para o desobediente é voltar correndo para se arrepender e ser um obediente de novo. É a única opção que ele tem. E se nós fizermos assim, ainda haverá esperança. Mas para o desobediente, Deus só tem punição. Para nós que resolvemos escolher fazer a vontade de Deus, Ele tem bênçãos sobre bênçãos, graça para nos ajudar a continuar obedecendo cada vez mais, e vitória em todas as coisas, mesmo que pareça que a escolha não é a melhor. Se é obedecer a Deus, faça isso e você vai ver que é melhor obedecer do que desobedecer. E para o obediente, Deus sempre vai ter uma vitória para ele. Que Deus abençoe a todos, queridos, que nós possamos cada dia mais estar na presença de Deus, desejosos de obedecer, escolhendo fazer aquilo que lhe